desembargadora Catarina, não vou tentar aqui o nome dela, depois você fala, Catarina, que eu não consegui. Desembargadora TRT da 2ª região, ela foi procuradora do MPT na 15ª região e procuradora-chefe, lá integrou a coordenação nacional referente ao trabalho escravo e tráfico de pessoas, é especialista em direito e processos do trabalho pela PUC de Minas Gerais, também especialista em direito constitucional aplicado em empresas, estados e indivíduos diante da interpretação constitucional pela Unicamp, também é ex-representante regional da Cor de Infância, né, e do CONAET, do MPT da 15ª região, atuou como advogada, também servidora do TRT-15, e também, lógico, graduada em Direito, mas pela PUC Campinas. Então, a desembargadora Catarina vem aí trazer experiência da advocacia, do Ministério Público, e agora, graças a Deus, está conosco na magistratura. Valeu, Daniel. Com vocês, então, doutora Catarina, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, professor Danilo, bom dia, professor Fale, fico muito feliz com o entusiasmo que foi apresentada. Esqueceu de dizer, Fale, que eu também fui juíza do trabalho antes de ser membro do Ministério Público, então, assim, eu voltei para o balcão, eu transitei, isso faz bem parte da minha vida, transitar por vários mundos, e já estou na lida há 35 anos na Justiça do Trabalho, e fui estagiária, e na Justiça do Trabalho eu comecei atendendo balcão na então Junta de Conciliação e Julgamento de Itu. E a execução sempre foi algo que sempre me pegou. Eu fui assistente de execução nessa época, e eu vejo que, infelizmente, as situações pioraram, né? A situação das falências, das grandes quebras, sempre impactaram muito na Justiça do Trabalho. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com pouco do conhecimento, muita prática eu tenho, então assim, eu gosto de trazer a prática, a parte teórica eu deixo para os professores, então eu espero ser bem útil hoje. Queria mandar um abraço para o pessoal da execução efetiva e falar que é um prazer estar com vocês nessa manhã, pelo menos aqui ensolarada de sábado. E fico à disposição para começar a minha apresentação. Fica à vontade, doutora, licença. Bom, eu fui convidada para falar a respeito desse instituto, né, que ainda ele é nominado, ele é mais conhecido ainda pelo nome inglês, então as pessoas não se assustem, porque nós temos um nome português para isso, né, que é a doutrina do collateral estoppel em prol dos credores. E o que seria essa doutrina? Eu já estou no slide 3 aqui, porque eu sei que vocês vão passando, né. Essa doutrina do non-mutual collateral estoppel, ela nada mais é do que ela traz para a execução, a discussão, não só para a execução, que é o nosso objetivo, mas também para o processo de conhecimento, a questão de questões já decididas em outros processos. E ela é inovatória, a regra até então aplicável, né, e conhecida, que é a regra da mutualidade das relações, em que se observa os limites subjetivos de uma decisão, em que há que se observar a identidade de partes, pedidos e causa de pedido. O que é uma coisa que, embora tenhamos isso como um totem, como algo, um dogma, nem sempre foi assim. Se nós tivermos curiosidade de ver, por exemplo, a sentença de condenação de Tiradentes, lá fala de que ele é declarado infame, e não só ele, como filhos e netos, se os tiver. Voltando na história, nós podemos dizer que houve épocas em que o clã era condenado, a família era condenada. Então, essa figura da pessoalidade das relações é uma escolha do legislativo, né, do judiciário, no mundo contemporâneo, mas que nem sempre foi desse jeito. E o que seria essa regra da mutualidade, dos limites subjetivos da decisão? É aquela que questões de fato e de direito já apreciadas e decididas em caráter prejudicial, incidentalmente ou afinal, não pode ser objeto de novo exame no mesmo ou em outro processo entre as mesmas partes, o que no direito saxão, né, americano, inglês, é chamado de issue preclusion. Nós trazemos essas terminologias porque no dia a dia, principalmente em pesquisa jurisprudencial, é importante ter essas palavras porque facilita muito para o operador do direito. E o que se avança em relação dessa questão?
Se uma das partes buscar repetir a questão, a parte interessada poderá opor-lhe o já decidido anteriormente, porque operada a preclusão colateral, daí o nome collateral estoppel. Já no slide seguinte, o número 4, eu trago a questão de como se encontra hoje no nosso ordenamento a questão dos efeitos subjetivos da coisa julgada. Se nós formos no artigo 506 do Código de Processo Civil, o de 2015, nós temos que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. E isso foi uma inovação muito grande em relação ao ordenamento anterior, que havia uma previsão expressa no seu artigo 472 de que a sentença, ela faz coisa julgada, faria, né, coisa julgada à época, entre as partes em que é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. E vocês podem ver que esse não beneficiando, ele foi retirado. E isso, embora tenha sido uma coisa clara, objetiva, e que não traz qualquer dúvida, infelizmente, foi algo que ainda não temos no dia a dia, essa percepção de que houve essa alteração, que essa questão de que a coisa julgada, ela pode sim beneficiar terceiros, por expressa previsão legal, ela não é algo que no dia a dia nós vemos. E isso não é uma coisa que nós temos que assim, nos tornar perplexos, como é que ainda isso é algo não tão conhecido, porque a mudança legislativa, embora ela ocorra, a prática, o dia a dia, somos nós que fazemos. Se nós formos imaginar que em 2015 a maioria dos operadores do direito já estavam aí na vida, já estavam trabalhando, já eram juízes, já eram procuradores, já eram advogados, o conhecimento anterior ainda persiste. Então, assim, precisa mesmo de várias levas de geração e de trabalho para que um código seja realmente aplicado. Então, ainda continuamos a falar o novo Código de Processo Civil, porque ele é novo na prática forense. Passando já para o slide número 5, então nós temos que concluir o seguinte: continua existindo, portanto, a preclusão colateral prejudicial em relação a terceiros, quer dizer, isso não mudou, mas passou a ser, por força de previsão expressa do artigo 506, passou a ser prevista a preclusão colateral favorável a terceiros. Daí o nome Non-Mutual Collateral Estoppel. Já no slide seguinte, número 6, eu trago que, embora essa mudança no Código de Processo Civil, né, o advento do Código de Processo Civil de 2015, trouxe essa previsão da possibilidade de se beneficiar terceiros, nós já identificávamos no Código Civil de 2002 a previsão de que isso era possível, pelo menos em relação a credores, nesse artigo 274 do Código Civil. Eu trago a redação originária e atual, mas assim, só para conhecimento, mas pouco mudou em relação ao seu teor. Se nós analisarmos com vagar esse artigo, nós vemos que, em relação a credores, numa ação, se o resultado for desfavorável ao credor, ela é ineficaz aos demais que não participaram do processo. E, se favorável, a decisão pode se estender aos demais credores, o que hoje se encontra em qualquer compasso com o Código de Processo Civil, que em 2002 ainda tínhamos o Código de Processo Civil de 1973, que não tinha essa previsão. E também trago que também, já em 76, na lei de SA, a previsão de anulatória de constituição de SA também previa isso. Quando se prevê isso, quando se dispõe que dissolve-se a companhia por decisão judicial quando anulada a Constituição em ação proposta por qualquer acionista. Então, também é outro indicativo de que essas mudanças já vinham acontecendo no nosso ordenamento. Passando para o slide já número 7, nós podemos, então, concluir que o stopping, que é o stop mesmo, parar, ele vem do inglês antigo, a palavra stopping, por isso que a gente não acha essa correlação no inglês atual, mas vem dessa terminologia que já existia, nada mais para nós do que o venire enquanto factum proprium, que é a boa-fé objetiva, ou seja, aquilo que a parte alega vincula a parte. Ela não pode simplesmente alegar algo e aquilo não ser levado num determinado momento em consideração e depois, num outro momento, desdizer o que apontou. O que os americanos, os ingleses chamam de stop by record. Aquilo que se alega nos autos vincula a parte.
E assim se surge o collateral estoppel, quer dizer, a preclusão colateral, que se materializa na vedação de relitigação daquilo que ficar judicialmente estabelecido. Mas é importante se notar que, diferentemente da res judicata romana, que é a que nós ainda temos bem impregnado no nosso ordenamento, né, ordenamento brasileiro, no collateral estoppel, em inglês, não há restrição a pedido ou ao dispositivo. Ele nasce para vedar as partes que reabram discussão acerca daquilo que foi decidido e de forma ampla. E essa vedação, ela não se restringe ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos principais, mas alcança as questões logicamente antecedentes, questões prejudiciais, a esse julgamento que o juiz vier a resolver. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente em relação a como é concebido esse instituto, para que nós entendamos as próximas decisões que eu vou trazer para os doutores. Passando no próximo slide, esse instituto, né, que nós estamos analisando, é a possibilidade do terceiro alegar a proibição de rediscussão de questões já decididas em processo anterior. Se alguém teve oportunidade integral e justa, e que os doutores também acham muito isso na jurisprudência, essa expressão inglesa, né, full and fair, né, integral e justa, de discutir algum assunto, esse assunto que já foi discutido em determinado processo, ele fica proibido em outro processo, com outro litigante, que é discutido ao mesmo tema. Já no slide 9, eu trago essa fala, já de 1968, de Giovanni Pugliese, que indica que os cointeressados não são titulares da situação jurídica em comum. Então, nós não estamos falando nesse instituto daquele litisconsorte necessário, ou que a decisão tem que ter caráter unitário. Nós estamos falando de titulares de situação jurídica comum. Nós estamos tirando essa situação de que, por exemplo, uma solidariedade que nós temos na cabeça. Não é isso. Nós estamos falando de titulares, cada qual de uma distinta relação jurídica, conexa àquela que foi decidida, porque originada de um único fato ou fato idêntico. Que também é outra situação que nós temos que ter bem sedimentada. Temos que tirar da cabeça aquele caso que, se algo, vou trazer para o mundo trabalhista, que é o que nós temos mais factível, né? Se nós estamos falando da situação de uma empresa com determinado empregado, o fato de que um terceiro vá se valer daquilo que foi decidido numa ação, por exemplo, o empregado A, às vezes ele não teve qualquer relação com os fatos em si, mas sim a postura da empresa, ao modo de existir da empresa, o que muito é importante, por exemplo, para discutirmos a responsabilidade por uma sucessão empresarial e coisas do gênero. Eu trago também os casos que, se os doutores tiverem interesse em buscar, os casos paradigmáticos em que são citados, principalmente na doutrina e em alguns casos na jurisprudência. O primeiro deles que se marca é um caso de 1942, desse Bernard contra o Banco Americano, a respeito de questão de responsabilidade. E esse nome Bernard é bom vocês gravarem também, porque há juízes que citam o collateral estoppel como casos Bernard, porque é o caso paradigmático. Há também a indicação de um caso 71, desse Blondertongue, e depois desse Park Lane em 79. Que, embora sejam indicados como paradigmáticos, nada mais são que desdobramentos dessa primeira decisão de 1942. Prosseguindo, no Brasil, o nosso professor, jurista, o Marinoni, ele foi o primeiro a dedicar uma obra exclusiva sobre esse tema, e que ele deixa algo também que nós, no dia a dia, a gente, como operador de direito, o que nós percebemos é que as pessoas não têm bem claro o fato de que quem é vencido num processo, ele é declarado sem direitos, e não simplesmente perdedor em face ao vencedor. Então, nas lides, nos processos em massa que nós temos, de litigantes contumazes, de devedores contumazes, o que nós percebemos é que cada processo é um processo. Se encara ainda que houve um processo, houve o trânsito julgado de uma decisão, pode-se alegar novo processo em relação a terceiros,
coisas que contrariam, às vezes, a alegação de um processo anterior. Me veio à cabeça, por exemplo, o caso de grandes litigantes que, em certos processos, negam fatos, negam documentos que em outros foram juntados. E isso é algo que, assim, se nós formos ver pela boa-fé objetiva e pelo modo de agir, de colaboração processual, pela unidade da jurisdição, isso é algo absolutamente atentatório à atividade jurisdicional, às práticas forenses, porque se você alegou algo e a sua alegação ela foi rechaçada e você foi declarado ser aquele determinado direito, você jamais poderia, num novo processo, alegar algo que contrariasse essa decisão. Prosseguindo, nós podemos ter em mente que o collateral stop, ele, como eu estava dizendo, ele proíbe a rediscussão de questões já decididas, que é algo que nós temos assim. Então, entre as partes, bem resumindo, litigamos, quem ganhou, quem perdeu, no próximo processo, por efeito collateral stop, por uma preclusão colateral, essas questões elas não podem mais ser decididas. Mas em relação a terceiros, em relação no mutual collateral stop, ela permite que esses terceiros, no nosso caso específico, nós estamos falando de credores, invoquem essa proibição de discussão de questão já decidida, desde que no outro processo a questão posta ela tenha sido idêntica. Então você não pode, por exemplo, trazer uma analogia, uma aproximação, você tem que trazer para o juiz que, olha, nesse meu processo, o que eu estou discutindo é idêntico àquele outro processo, e nesse outro processo tenha sido julgado mediante sentença final de mérito, então nós estamos falando uma decisão transitária em julgado, ou numa preclusão de uma questão prejudicial, e que naquele que se pretende proibir a discussão tenha adequadamente participado do primeiro processo, ou seja, se houve uma revelia, ou se houve alguma produção de prova, por exemplo, o encerramento abrupto do processo, em que não houve uma dilação probatória necessária, não se pode aplicar. Então, além de eu ter que trazer ao judiciário que nós estamos falando de uma questão idêntica a uma outra já decidida de maneira final, em que houve uma fair, que nós já temos full and fair participação, justa e ampla participação do litigante, e ainda o terceiro, quando a decisão ela não beneficia, elas conservam o seu direito de propuração. Então, é algo assim que você tem que ter bem em mente. A questão trazida, ela foi idêntica, houve trânsito julgado e houve o contraditório e ampla defesa exercida de maneira plena. Daí, nesse caso, você pode dizer que você invoca esse efeito colateral, você fala judiciário, seu juiz. Nós estamos aqui num caso em que, naquele processo, essa questão ela já foi ultrapassada, ela foi tida como verdadeira. Portanto, eu não vou trazer para esse novo processo algo que seja de maneira contraditória, que possa trazer decisões contraditórias. E como nós temos claro que a decisão proferida no processo, ela não prejudica terceiros, o que acontece com o devedor, um devedor sério, um devedor que, por exemplo, nós vamos falar de um litígio em massa, de um grande acidente, ou de uma grande dispensa, o que acontece com o devedor, aquele que vai estar no polo passivo? Como ele não pode alegar, por exemplo, ele litigou em relação a um empregado e dele venceu, ele não pode alegar isso em relação ao terceiro que não participou. Mas o que ele poderia fazer em tese? Ele poderia convocar esses outros interessados para que fosse proferida uma decisão uniforme. Isso, no ordenamento brasileiro, ainda é muito incipiente, algo assim, algo que não se vê na prática, o devedor se antecipar e chamar a todos. E na seara trabalhista tem a dificuldade também da participação de terceiros, né? O processo trabalhista ele foi feito para andar rápido, de caráter alimentar, o que isso dificultaria. Mas eu trago porque a doutrina discute muito isso, da possibilidade do devedor não ser vítima de uma alegação de que, olha, quando não prejudica, eu não posso alegar, mas se prejudica, eu acabo sendo prejudicado em relação a todos, a toda outra coletividade. Passando a seguir.
No caso, né, do nosso instituto, né, do Non-Mutual Collateral Estoppel, a coisa julgada, ela também são termos que eu trago para que os doutores usem ferramentas próprias de pesquisa, ela produz coisa julgada inter alios in melius, ou seja, ela produz efeito em outras relações, desde que, e melhor, desde que favorável a esses terceiros. O que muito aproxima, para quem já trabalhou, né, em lides coletivas, com ação civil pública. No caso da ação civil pública, nós temos o chamado transporte in utilibus da coisa julgada, ou seja, aquele que não participou daquela ação, se aquela decisão coletiva, aquela ação civil pública, há um provimento favorável ao meu interesse, e eu estou litigando, eu posso, inclusive, trazer para o meu processo a coisa julgada que foi proferida numa ação coletiva. Ou então, se eu sequer propus essa ação, eu posso, numa execução, executar já esse título de uma ação coletiva, uma ação civil pública em relação à minha pessoa. Isso traz a auto-organicidade do nosso processo brasileiro, que, embora seja fatiado em jurisdições distintas, ele é único. Nós trazemos esse raciocínio das demandas coletivas para as individuais, então é importante que o operador do direito ele entenda de lides coletivas, porque esses institutos que nós estamos trazendo hoje, eles são facilmente discutíveis em demandas coletivas, mas que ainda encontra muita resistência nas individuais. O fato de que, pelos litígios em massa, pelos danos em massa, a tendência cada vez maior é a coletivização dos processos, e o papel dos sindicatos das associações acabam sendo muito importantes. Ainda, também no dia a dia, nós vemos que o papel do Ministério Público ainda é muito forte, e tem que ser, obviamente, mas são poucas utilizadas as ações que podem ser propostas por sindicatos e associações. Há poucas associações criadas em relação a interesses de pessoas com o mesmo dano, com o mesmo interesse em si, e se isso houvesse mais no nosso ordenamento, nós não estaríamos discutindo tanto a execução, nós estaríamos tratando de maneira orgânica certas lides, e ainda assim, a ideia privatista, individualista dos processos ainda é muito grande. Prosseguindo, eu mostro que tudo que a gente discutiu até agora, eu procurei trazer para os doutores, nós pensamos a questão da alegação do ponto de vista da defesa, nesse efeito, você alegar de maneira defensiva o efeito colateral de uma decisão num outro processo. Mas o que a jurisprudência traz, e aqueles casos que eu indiquei lá, americanos, indicam, em que, embora no começo tenha-se pensado no Instituto em perspectiva defensiva, e eles chamam de shield, escudo, o avançar da jurisprudência, ela indicou que a possibilidade, é uma possibilidade efetiva, e que isso interessa muito no processo de execução, a questão da proibição de discussão de questões para obter a condenação daquele que, no primeiro processo, foi responsabilizado. O que se chama também espada ou sword, né? Que é o ato de você usar o instituto como no polo ativo, como exequente, você trazer o instituto, a aplicação do instituto. E, no caso, então, eles chamam de defensive ou offensive no mutual collateral estoppel, que é, então, o fato de que o credor, o terceiro, tanto de maneira defensiva como ofensiva, ele pode se valer de uma decisão que foi proferida no processo em relação a terceiros, mas que a ele traga efeitos na sua relação jurídica com aquele que participou da ação anterior. Então, trazendo de volta, né, essa preclusão ela pode ser invocada de maneira defensiva ou ofensivamente, mútua ou não mutuamente, impedindo que a parte produza provas a respeito. Então, nós temos 4 formas de preclusão que nós estamos discutindo. As 2 primeiras são aquelas no processo em que duas partes, que a primeira ela é chamada de preclusão colateral mútua defensiva, que ela é invocada pelo réu
de uma ação contra o autor em relação à questão que foram litigadas entre eles anteriormente em outro processo. Então, se numa relação entre A e B há uma decisão proferida, e se A voltar a litigar contra B, B pode alegar, olha, naquela primeira decisão já foi discutida essa questão e, portanto, não podemos trazer de volta essa questão. E de maneira inversa também, a preclusão mútua ofensiva, ela é alegada pelo autor de uma ação contra o réu em relação a questões que foram litigadas entre eles anteriormente em outro processo. Isso é o que nós temos no dia a dia. No caso específico do que nós estamos discutindo hoje, são esses dois últimos casos, que é a preclusão colateral defensiva não mútua, em que o réu de uma ação contra o autor, ele invoca relações que foram litigadas entre ele e terceiros em outro processo. Isso de maneira defensiva e de maneira ofensiva, quando ela é alegada pelo autor de uma ação contra o réu em relação a questões que foram litigadas entre este e o terceiro anteriormente em outro processo. É importante dizer que nos Estados Unidos, já no slide 16, não se usa essa questão da preclusão colateral ofensiva não mútua em relação ao governo. E eu não vejo isso, óbvio, em relação no Brasil, nós discutimos isso em relação a ente público, ainda mais quando temos grandes litigantes pertencentes à esfera municipal, estadual e algumas no âmbito federal, de lides, discussões de lides que envolvam uma grande quantidade de lesados e interessados. Eu fui atrás do fundamento do porquê que lá não se discute, não se busca a aplicação, aliás, desculpe, que não se aceita a aplicação desse instituto, mas eu vi que lá o Estado ele tem uma liberdade maior de negociação. Quem costuma ter ações contra o ente público no Brasil sabe que o poder de negociação, o poder de acordo é praticamente zero em relação ao ente público, mas lá existe. Então, esse caso específico que eu coloco aqui em destaque, diz muito questões econômicas, que o Estado ele pode ponderar se ele deve ou não, em determinado caso, ele aceitar um determinado acordo ou uma determinada situação. Então, eu entendo que, embora nós tragamos do Instituto Americano essa doutrina, mas lá, por lá não poder se aplicar em relação ao ente público, não quer dizer que aqui não se aplique, porque por força expressiva do artigo 506, se nós ficarmos no 506 do CPC, falando que a decisão proferida, ela pode ser, ela não prejudica terceiros, ela pode ser usada em favor de terceiros, expressa a previsão do artigo 506, eu acho que nós podemos superar a questão em relação ao ente público. Mas eu não achei nenhum caso ainda, que eu vou trazer aqui para os doutores, não achei nenhum caso ainda em relação ao Estado da aplicação do Instituto. Esse Instituto, ele nada mais é do que um respeito ou prestígio ao princípio da eficiência, que está no artigo 8º do CPC, parte final, e da duração razoável do processo, que já tínhamos na Constituição e é repetido no artigo 4º do CPC. E também é um prestígio à unidade de jurisdição. Outro problema também que eu vejo no dia a dia, nós temos muita resistência no ordenamento brasileiro em aceitar a decisão proferida no outro processo, principalmente de uma outra jurisdição. E, quando analisamos os casos americanos, isso é justamente ao contrário. Há um respeito à decisão proferida por um outro julgador, independentemente da esfera de atuação. Aqui, nós temos que trazer para o judiciário, mostrar para o judiciário que, olha, esse caso foi proferido pelo mesmo juiz, numa situação parecida, você tem que mostrar a proximidade do caso paradigma com o caso que nós estamos querendo aplicar. No direito anglo-saxônico, não. A unidade da jurisdição, ela tem maior robustez do que a nossa. A nossa ainda enxergamos de maneira fatiada a atuação, quando, na verdade, a jurisdição ela é única e é só por interesse operacional que ela é dividida entre as mais diversas esferas. Passando adiante, eu trago para os doutores um caso muito interessante proferido no TJ do Distrito Federal, em que tivemos uma ação regressiva de uma seguradora.
E foi interessante, eu trouxe aqui o destaque, que eu acho que é importante trazer para reflexão, que acordaram os desembargadores à unanimidade, que evidenciaram um processo diverso, em que se discutia a responsabilidade civil acerca do mesmo acidente, que o fato determinante para o desfecho do evento envolvendo o veículo segurado decorreu de conduta omissiva da concessionária da rodovia. Ao deixar de sinalizar a retirada de animais da rodovia, a seguradora em ação regressiva pode-se utilizar da coisa julgada em seu benefício, cabendo-lhe pleitear ressarcimento pelos danos materiais experimentados. Importante perceber que a seguradora pleiteou o benefício da extensão da coisa julgada, formada em outra demanda na sua petição inicial. O ofensivo no mútuo colateral stop, então aqui nós estamos trazendo a visão ofensiva, é usado por alguém que pretende entrar com ação contra uma parte que já perdeu um caso anterior movido por outro ator, e descreve na petição inicial que a responsabilidade do réu é coisa julgada formada em processo antecedente que beneficia o atual ator. O caso Parkland e Roser, se vocês forem ver, é um daqueles que eu coloco nos slides anteriores, julgado perante a Suprema Corte Americana, possibilitou que a coisa julgada fosse alegada como tática ofensiva, usada por um autor como espada, para evitar relitigar questões que o réu havia anteriormente litigado e perdido no processo anterior. A quebra da regra da mutualidade, ou seja, a desnecessidade de identidade de parte para fins de vinculação da coisa julgada, é uma mudança de paradigma de forma como a doutrina e agora o Poder Judiciário tratam da nova dimensão da coisa julgada. E isso é só o começo, doutores. Isso eu acredito que nas próximas décadas isso não tem, é um caminho sem volta, é algo que eu acho que tem que ser introjetado no dia a dia, tem que ser alegado nos processos, tem que ser trazido. Essas demandas, milhares de demandas com o mesmo objeto, com decisões distintas, com questões prejudiciais distintas, não se sustenta mais. Essa nova dimensão da coisa julgada, ela há que ser discutida, trazida, provocada, porque senão os doutores veem no dia a dia, o nosso grande gargalo é a execução. As pessoas ganham o processo, as pessoas têm trânsito julgado, elas não vivem para receber. Dr. Farley, né? Dr. Danilo sabe que no dia a dia a questão dos espólios vão se habilitando e as pessoas vão falecendo e não se acha o processo. A questão da prescrição intercorrente é algo muito sério, muito, muito presente, e que se nós não trouxermos essa discussão, nada poderá ser colocado no lugar. Prosseguindo, eu trouxe agora, já finalizando, 2 casos do TJ de São Paulo, trazer algo já concreto para o nosso dia a dia, né? Esse primeiro caso, né, que é um caso de alguém que abriu a porta no acidente, provocou um acidente, um dano, e isso foi discutido no processo, e depois o colateral stop ele foi discutido por terceiros, trazido por terceiros numa demanda posterior. E foi aceito, os doutores podem ver que é uma ação, o acordo é de outubro do ano passado, recentíssimo, demonstrando que está acontecendo, estão alegando e está sendo acatado pelo judiciário. E por fim, nesse último slide, um outro caso também de abril do ano passado, então nenhum ano, só vou destacar aqui essa parte em negrito, né, porque eu já estou avançando aqui no meu tempo. Os efeitos da coisa julgada podem alcançar terceiros que não participaram do processo da qual emergiu, do qual não emergiu, desde que o resultado seja benéfico a terceiro, invocada a doutrina da preclusão colateral, defensive or offensive no mutual collateral estoppel, ou Bernard Doctrine, que é aquele primeiro caso, que admite ser possível a coisa julgada beneficiar terceiros não integrantes da lide original, entendimento doutrinário jurisprudencial e legal, o 274, segunda parte do CPC anterior, e o artigo 506 do CPC atual. Eram isso, doutores, eu espero que eu tenha trazido de maneira bem breve, bem pincelada, mas para trazer as ferramentas para os doutores de como alegar, embora sejam nomes em inglês e teses mais aparentemente rebuscadas, é o artigo 506 do Código de Processo Civil na sua redação atual. Foi suprimida a questão não beneficiando
Então, estão aí as ferramentas para que o doutor possa alegar e trazer, criar novos casos e novas jurisprudências para o nosso dia a dia. Excelente. Doutora Catarina, muito obrigado. Eu esperava que seria uma pequena pílula, a senhora deu a medicação inteira, né? E lógico que no tempo curto, que nós tínhamos, ficou até muita coisa aqui para tentar acompanhar, né, a gente. Mas eu queria fazer só algumas reflexões, ô Danilo, para o pessoal. Eu vi que o pessoal tem uma galera que até meio se perdeu. Nós estamos falando aí também, nós estamos falando que atualmente nós estamos com, chegamos a ter 270 pessoas, tem 260 online agora assistindo, né? Mas eu queria só mostrar o exemplo, duas questões bem interessantes. Primeiro, eu queria falar que esse sistema, eu acho que traz racionalidade, né? Faz racionalidade. Não dá sentido nenhum. Eu vou contar um caso que aconteceu para vocês entenderem. Num determinado processo, a pessoa era acusada de ser sócio oculto de uma empresa e, portanto, queria uma responsabilidade dela diante de uma desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Ok? Nesse processo. Chegou-se à conclusão de que ele, de fato, naquele processo, era um sócio oculto e o responsabilizou a pagar a dívida. Num outro processo trabalhista, também, obviamente, pegaram essa informação de que ele estava como sócio oculto e foi reconhecido como tal num processo anterior, e aqui pediram também a responsabilidade dele pela ação trabalhista por ser sócio oculto dessa mesma empresa. Então, veja, a empresa, a pessoa, ela era parte. Quem não era parte era o mesmo trabalhador, né? Que, no caso, está querendo se beneficiar. Chegou aqui no novo processo, o que aconteceu? O juiz falou que não tinha nada a ver, que não reconhecia, e julga improcedente. Então, de um lado, ele foi responsabilizado num processo trabalhista, e no outro, ele não foi responsabilizado, sob aquela velha história de que a verdade dos fatos não transita em julgado. E aí, Catarina, então, eu vejo que isso é uma irracionalidade. Para o cidadão, para o trabalhador, né, para quem está dependendo da jurisdição, é o problema, né? Hoje nós estamos trabalhando tanto para a uniformização de jurisprudência de forma vinculativa, né? Que é a grande luta do Conselho Nacional de Justiça. Que eles estão falando criar as sessões de uniformização, IRD, IRR, tentar fazer com que, pelo menos, a questão de direito seja cumprida de forma a garantir a segurança jurídica e a uniformidade. E a Catarina até falou bem, aqui no Brasil parece que a gente se ofende quando é um colega de outra jurisdição, pior ainda, né? Nossa, se ofende ter que seguir o precedente, ainda que seja um precedente de uma primeira instância, de um juiz que já viu, né? De uma situação. A gente acha que a gente tem que ter, eu vou agora aqui ser o herói desse caso, eu mesmo vou decidir. Eu acho que isso é um problema muito grande. Então, a uniformização, acho que a gente chegou na uniformização da parte de direito. E essa questão da verdade dos fatos, da realidade dos fatos, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente muito evoluir ainda. Eu não sei, por exemplo, Catarina, eu vou dar um exemplo aqui, né? O cara chega lá, igual esses casos que você trouxe da seguradora. Eu percebi que eram tudo apelações cíveis, mas eu pensei, será que foi uma apelação civil porque ela já tentou um cumprimento de sentença direto daquela coisa julgada, que ela quer se beneficiar, ou ela teve que rediscutir o mérito para falar, olha, não venha discutir o mérito, que o mérito já foi discutido lá. Né? Então... Não, é desconhecimento ainda. Isso, do ponto de vista da execução, já deveria ser direto, né, no cumprimento, no caso do cível. Mas ainda se traz para o novo conhecimento. E daí se discute, olha, aqui não vai mais produzir prova, o que não deveria nem sequer se pensar, né? Já aconteceu lá, transitou em julgado, aquilo se tornou verdade, essa verdade é uma verdade processual para todo mundo, né? E então, assim, e isso eu trouxe os casos favoráveis, mas eu vi vários casos assim, não se aplica. Mas eu vi que são decisões antigas, assim, antigas que eu digo, assim, 18, 2019. Isso é algo que nós temos que discutir no outro processo, naquele processo foi tido. É um sócio oculto, houve sucessão, admitiu a prática determinada, por exemplo, um assédio organizacional, aconteceu, acontece aquele processo, pronto, é uma verdade. Mas ainda se discute muito. E aí, no caso da prova emprestada, por exemplo, o que eu vejo é ter essa discussão da tríplice identidade, assim, olha, eram as mesmas partes. Não, gente, aquele juízo, houve aquele fair and full, né, a ampla e justa discussão, houve o contraditório pela defesa, foi proferida uma decisão tal,
isso se irradia no mundo jurídico. Então, não tem como se discutir isso. E se nós vamos trazer o texto expresso do artigo 506, mata a situação. Então, se discute muito, mas a lei está lá. Né? Doutores, eu vejo isso numa aplicação prática, que quando a gente reúne execução, que aí tem uma execução mais antecipada, uma que está mais atrasada, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente estende tudo que a gente andou na execução para todos os processos. Eu acho que com esse fundamento a gente conseguiria acelerar muitas execuções no processo de reunião. Sem dúvida. O caso de sucessão de empresa, por exemplo, os casos dos incidentes de desconsideração de pessoas jurídicas, nós pegamos no dia a dia, caso por caso, quando, olha, houve um incidente, naquele incidente provou-se determinada responsabilidade, pronto, é o caso paradigma, né? Então, mas eu acho que isso tem que aplicar, eu acho, como já existe toda a ferramenta... O grande problema não é nem a prova, o problema é ter que rediscutir tudo de novo. Tudo de novo, no processo, falar, você trouxe como prova emprestada ou não. Aí vamos ter que rediscutir tudo de novo, uma matéria, por exemplo, que já foi resolvida. Vou dar um outro exemplo aqui, Catarina, agora mais no âmbito da fase de conhecimento. Nós temos uma grande, eu não vou falar o nome, teve uma grande instituição financeira que ela primeiro, engraçado, né? Os advogados vinham pedir uma determinada bonificação, um determinado pagamento que estaria previsto no regulamento interno dela. No início, ela alegava em todas as contestações que não existia esse regulamento interno, que era uma mentira, que isso daí era uma alegação, vamos dizer assim, uma bobagem. E aí, no decorrer do tempo, um bendito de um trabalhador sacou-lhe a regulamento da instituição financeira e juntou num processo. O advogado conseguiu e juntou. Tá aqui o regulamento dela. Aí, a partir daí, ela falou, nossa, tem um regulamento. Aí ela mudou completamente a versão, não no mesmo processo, tá, gente? Estou falando no decorrer de vários processos. Aí ela começou a mudar a versão, falando, não, aquele regulamento lá, ele não tem aplicabilidade porque a diretoria não aprovou. Aí começou a criar problemas dizendo que aquilo era só um protótipo de regulamento. E aí, mas antes o documento não existia, né? E aí vem essa história. Então, tudo isso rediscutido em milhares de processos, né? Afinal, ele não existia? Existia. Então, assim, eu acho que a questão da boa-fé também tem a ver com isso, né? O não colateral, né? Na hora que eu decido, falo, olha, existia sim, e você não aprovou aí não sei o quê, né? Como que vai fazer? Então fica bem difícil, né, da gente ter que ficar rediscutindo milhares de vezes a mesma coisa, né? Eu acho que é complicado, né? Mas é só uma mudança de mentalidade, porque as ferramentas têm, né? Então, isso não é inovação nenhuma. Ninguém está criando uma tese. Está lá o artigo ele está na atual redação, então não se pode negar vigência, porque se é negativa a vigência, é um artigo de lei federal. Então, assim, pode falar o que for, mas está lá, desde 2015 está lá. É isso, muito legal. Muito legal. Há muito para a gente. Pessoal, a gente vai pensar nessa palestra aqui por muito tempo, viu, doutora? Muito obrigado pela participação e convido para continuar assistindo o evento. Vou ficar mais um pouco aqui. E, Danilo, abraço para o pessoal da 18ª região, que eu deixei muitos amigos. Olha só, essa pós-graduação em execução, ela foi fruto de uma evolução de um trabalho. Eu comecei, né, quem me conhece lá do perfil Execução Efetiva, comecei lá, o pessoal pediu um curso de execução, de ferramentas. Ao longo dos anos eu conheci professores maravilhosos, e o projeto estava tão maduro que chegou uma hora eu falei assim, gente, é injusto o aluno cursar toda essa jornada e não ter um título de especialista em execução. E aí o professor Farley, o professor Rafael, né, junto com a Uni Arnaldo, e eles possibilitaram a gente construir isso, uma pós que você vai ter o título de especialista em execução, mas eu não queria uma pós temática, eu queria ela multidisciplinar. Eu queria que o aluno que formasse, ele tivesse capacidade para atuar tanto no civil quanto na trabalhista. Então, para isso, eu precisei de escalar um time de professores de todos os ramos da justiça. Então, vocês vão ver que tem desembargadores da Justiça do Trabalho, tem desembargadores da Justiça Federal, tem advogados, é um público bem amplo. E, como diferencial, eu também
pedir, eu queria aulas dinâmicas. Eu sei que o advogado ele é muito corrido e que na rotina dele, às vezes, ele não tem tempo para assistir lá um final de semana inteiro de aula e ele quer uma aula mais objetiva. Então, as aulas da pós-graduação, elas são dinâmicas, objetivos, os vídeos são curtos. Você consegue assistir um tema por vídeo. Se você quiser continuar assistindo depois, você continua, né, sem perder o contexto. E o material didático é riquíssimo, cheio de jurisprudência, modelos de petição, vem também as telas, as ferramentas de consulta para você conseguir interpretar os resultados nos seus convênios. E o melhor, apesar de ser uma pós online, você assistir de casa, ela tem encontros ao vivo de tira dúvida com o professor. Então, entre cada um dos módulos, a gente faz um aulão masterclass de tira dúvida, onde você vai poder lá interagir com o professor Rafael, com o professor Fale, com o professor Surrel, com o professor Leandro, fazer uma pergunta para ele sobre o conteúdo. Então, isso é incrível. E aí, é uma pós que tem todos os requisitos do MEC, né? Ela é reconhecida pelo MEC, certificado emitido pela Uniarnaldo, uma faculdade muito tradicional em Minas Gerais, carga horária de 360 horas, então quem é servidor, né, ela vale para fins de adicional qualificação, ela está pronta para te qualificar. E para quem que é essa pós? Para fazer uma pós-graduação, você tem que ser bacharel, não necessariamente em direito, mas é bom que você domine o direito, porque lá a gente vai tratar os temas profundamente. Então tem muitos colegas servidores que não são bacharéis, mas têm facilidade, você vai conseguir aprender muito na pós. Mas, principalmente, você que é advogado e atua no civil e na esfera trabalhista. Você vai sair de lá pronto para atuar, fazer parcerias, resolver os seus processos e dos colegas. A doutora Juliana estava aqui, ela comentou, olha, especialista em execução, que o devedor nunca vai acabar. Então é isso, pessoal. Nós temos na turma 30% de servidores, juízes, então é uma turma bem mista. E o diferencial dela é isso, porque a gente poderia simplesmente trazer uma pessoa para falar para vocês, mas a gente quis trazer todos os olhares da execução. Então, todo mundo que atua na execução, a gente deu cadeira na pós, desde ministro, a juízes, desembargadores, servidores, oficiais de justiça. E aí a parte de investigação, a gente trouxe membros do Ministério Público, membros de Força Policial e do Ministério da Justiça. Então é de fato quem investiga, quem lida ali com pesquisa patrimonial. Olha só o time aqui, ó. Se você reconhecer a foto de alguns aqui, desde Sérgio Pinto Martins, Maurício Chiave, professor Salomão, ministro Cláudio Brandão, e aí vai, né? É um time de especialista aqui. E o que é como a gente organizou essa pós? Quem conhece a obra Execução Trabalhista do professor Rafael sabe que, apesar dela chamar trabalhista, ela é uma obra sobre execução. E a gente estruturou após você seguindo o índice desse capítulo, desse livro. Você vai perceber que lá no começo a gente ensina a teoria geral da recuperação de crédito, que é comum tanto para execução civil e trabalhista. Lá você vai aprender com Guilherme Carreira, juiz do TJ, você vai aprender com Richard, que ele é juiz do trabalho, e quem vai abrir esse módulo é o ministro Cláudio Brandão. Ele vai fazer a aula magna da pós com a gente já em fevereiro. Aí a gente segue falando sobre a penhora, que é o ponto principal da execução, né? Como que a gente penhora, e aí a gente trouxe um oficial de justiça, professor Surrel, ele tá com a gente para falar nesse módulo de penhora, professor Farley Ferreira. A gente trata das empenhorabilidades e principalmente a falsa alegação de empenhorabilidade, quando o devedor alega que é bem de família, você tem que desconstituir essa informação. A gente trouxe nada mais, nada menos que o professor Araquém de Assis para tratar de bem de família, trouxemos Guilherme Carreira. Então, vocês vão perceber que é a oportunidade de aprender com os melhores. No modo de responsabilidade patrimonial, nada mais do que Maurício Chiave, Sérgio Pinto Martins e do civil, o professor Marcelo Abelha. Ele que eu acho que é o professor de todos nós aí, né? Quando a gente fala de execução, ele vai estar com a gente no modo de responsabilidade patrimonial. E aí, quando a gente fala de investigação patrimonial, a gente também trouxe os melhores. Para falar do dossiê,
professor Leandro, mas também ele conta com o professor Platão Neto, que trata de provas digitais, a professora Andréa Prezes, que é juíza do trabalho, fala muito sobre investigação. Eu venho falar com vocês sobre ferramentas básicas e intermediárias, desde o Sisbajude, Renajude, Kinib, Arisp, SerasaJude, Infojude, Infoseg, Sniper, PrevJude, CRCJude, tem tudo lá. Todas as ferramentas você aprende, entende como pedir, aprende como interpretar e como desdobrar aquela informação no seu processo. O professor Vitaltas, ele é delegado de polícia, ele é especialista em criptoativo e ele traz uma aula inédita sobre como você rastrear criptoativo com um delegado. É isso que você vai aprender na pós-graduação. Na pesquisa avançada, volta o professor Marcos Barroso, que vocês já conheceram, professor Gilmar Batista, ele que é um craque da execução, e o pai do Simba, o professor Álvaro Casseb, ele que foi um dos servidores responsáveis por desenvolver a ferramenta Simba. Então você vai aprender o Simba com o pai do Simba. Como é que é o nome do pai do Simba, Leandro? Esqueci, ó. Desconstituindo a blindagem patrimonial. Professor Rafael, que ele vai falar ainda com vocês hoje sobre o Sisbajude, ele vai tocar na questão do sigilo bancário, ele vai falar para vocês sobre como desconstituir, como reconhecer uma blindagem patrimonial e qual que é o instituto jurídico que você usa para responsabilizar aquela pessoa que está tentando fugir da execução. E aí ele vai contar com o apoio de nada mais, nada menos que o professor Marcelo Abelha. E aí a gente tem um módulo de expropriação de bens. Você aprendeu a localizar, você aprendeu a penhorar, e agora vão vender esse bem, transformar ele em dinheiro. E a gente trouxe juiz estadual aqui do TJ, o doutor Tiago Soares, e a desembargadora, a doutora Ivani Contini, todo mundo conhece ela aqui dos eventos, né? E um módulo prático, pessoal. Você que é advogado, tem dificuldade de peticionar na execução, a doutora Juliana Tchani, ela fez um módulo onde ela apresenta a petição e explica como ele construiu aquela petição, e melhor, ela deixa esse modelo de presente para você. Então, para quem não conhece a doutora Juliana, ela é uma advogada especializada em execução, atua mais de 10 anos nisso, e ela é sócia dos maiores escritórios lá de São Paulo, né? Eu acho que o do maior escritório de São Paulo, especializado em execução. E ela vai contar, né, que vai trazer o olhar do servidor, da pessoa que minuta na execução, do lado de cá do balcão, o auxílio do professor Richard Jambert. E aí o módulo 13 a gente arremata após com todos os temas que a gente acha relevante e não queria deixar de fora. Então a gente trouxe o professor Marcos Salomão, grande professor Salomão, uma estrela aqui da internet, e ele vai falar sobre o desdobramento da penhora no cartório de registro de imóveis, como que você analisa uma matrícula. É um olhar muito prático, né? A gente trouxe nada mais, nada menos que Vambier. A gente traz o professor Benru, Radson Rangel, Carlos Begales, Arnaldo Silveira. Sabe o que o professor Arnaldo Silveira vai falar? Recuperação de ativos no exterior. Você não encontra esse assunto em lugar nenhum, você vai aprender com o professor Arnaldo Silveira. E conciliações, né, com o doutor Fernando Hoffman. Professor, quero entrar na pós. Quanto que eu preciso investir? Pessoal, com esse time de professores que eu falei, essa pós, se custasse 50 mil reais, estava barata. Se ela fosse lá na FGV, ela ia custar 100 mil reais, a gente ia pagar feliz. Mas, ainda bem, né? Ela é acessível. Olha que maravilha. Você vai pagar uma mensalidade de 697 e vai aprender com esses professores todos. Então, tem uma taxa de matrícula de 500 reais e uma mensalidade de 697. Você que, como eu, fez faculdade privada, pagava 3 vezes mais esse aqui na parcela da faculdade e não aprendeu na prática, na pós você vai aprender na prática e vai pagar muito menos. Mas, professor, você falou que ia ter uma condição especial para quem fizesse a aplicação, né? Olha só, pessoal, que maravilha. Vai ter um desconto de 300 reais na parcela. Ao invés de pagar 697 de mensalidade, você vai pagar 397. E vai ter isenção da taxa de matrícula. Então, se você somar a sua economia, é uma economia de mais de 4 mil reais. Então, hoje, quem está assistindo esse congresso está ganhando um desconto aí de mais de 4 mil reais para aplicar lá na pós-graduação em execução e ser especialista. Você vai bater no peito e vai falar, eu sou especialista em execução. Quem quiser pagar no cartão, ganhar aqueles pontos, aquelas milhas, né? Você pode pagar o valor no cartão dividido em até 12 vezes e ganhar um desconto adicional.
sua mensalidade vai cair para 297. É muito barato. Uma execução que você resolver, e vocês perceberam com as dicas que a gente deu hoje, que são poderosas, uma dica que você aplicar e resolver, isso aqui está após, o resto é lucro. Né? Então, o valor que essa pós te agrega é incrível. Se você ainda quiser pagar à vista, você ainda tem um valor maior. Então, pagando no cartão, pagando no cartão, né? Você tem um desconto de mais de R$5.000. Professor, quero entrar na pós. Você não vai conseguir matricular hoje, porque hoje a gente vai abrir a pré-matrícula. A gente quer que todo mundo, né, tenha acesso a essa opção e vai dar para vocês o prazo até domingo para você fazer a sua aplicação na pós. Professor, por que aplicação? Porque as vagas são limitadas. Quem conhece a pós sabe que a gente abre uma turma por semestre e acompanha os alunos, não deixa ninguém para trás. Então a gente vai acompanhar vocês, vai fazer a masterclass, vai te envolver no caminhar ao longo da pós. Então a turma não pode ser muito grande. Então quem tiver interesse de entrar na pós, garanta a sua vaga fazendo a pré-matrícula. Segunda-feira a gente vai divulgar isso aqui nas redes sociais. Só lá no meu perfil são quase 80 mil pessoas. Então, assim, quando a gente abre vaga, ela esgota rápido. Então, se você quer garantir essa condição especial, quase, dependendo do cartão, R$400 de desconto na mensalidade, você tem que fazer a sua aplicação. Aponta o celular para o QR Code, que está aqui no cantinho superior. Você vai responder um formulário. Lá nesse formulário, no final do formulário, tem um link para você entrar num grupo. E esse grupo é de pré-matrícula, lá a gente vai liberar o link antes para você. Na segunda-feira, antes vai liberar lá. E, pessoal, o professor Rafael disse que ele vai trazer ainda um presente para quem entrar lá. Eu não sei que presente é esse, ele vai revelar na palestra dele. Então, eu tenho um conselho para você. Se você quer atuar em alto desempenho na execução, seja civil ou trabalhista, chegou sua oportunidade. Você vai atuar com segurança, você vai ter um diferencial aí. E, pessoal, a execução, ela é a chave do processo. Né? Se você resolve a execução, você deslancha. E está no ano, cheio de novidade chegando, financeira, nova CNIB, novo Sisbajude. Então, quem se aperfeiçoar em execução esse ano vai ter uma vantagem muito grande. Então, não deixa essa oportunidade passar, beleza?